Você tem 10 pivôs, por exemplo, ou 2, 3 pivôs. Vamos pegar 3 pivôs. E esses 3 pivôs tem que ser ligado. E o horário de funcionamento de um pivô no Brasil, ou na boa parte do mundo, é à noite. Né? Por quê? Pelo valor da tarifa, pela questão de não ter menos sol, de diminuir a evapotranspiração, de ter um aproveitamento melhor. Claro que existe uma verdade que o sol também é importante, com a água e tal. Obviamente, a gente sabe disso, mas também é importante a irrigação à noite para uma redução de custo também, né? Quando a gente fala disso, o pivô, ele tem as características, cada marca, cada coisa. A Lindsay pensou o seguinte: se eu tiver que ficar ligando esse pivô à noite, eu vou ter que ter um funcionário o tempo todo ir lá na bomba, ligar o pivô, voltar para casa à noite, ligar, desligar. E lá nos anos 80 a Lindsay já enxergou isso. Obviamente que nos anos 2000 que isso tomou mais corpo. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, e esse é um episódio especial que vai ser comandado aí pelos nossos anfitriões, Kazuya e Rogério Inouye, né? O Luiz Henrique Kazuya e o Rogério Inouye estarão comandando o episódio de hoje, onde vamos falar sobre irrigação de alta performance. Daqui a pouco eu vou apresentar o convidado, mas primeiro agradecer aí os nossos apoiadores, aqueles que permitem que o podcast aconteça, que são eles, a Essere, a Fibermax, a Biotrop e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. Também para você que quiser conhecer os outros parceiros do Movimento Cultive Futuro, acessa lá no nosso site cultivefuturocomk.com.br, que você sabe de todos os parceiros, de todas as iniciativas e como participar também. Inclusive, né, se inscrevendo na nossa newsletter gratuita, tá? E apresentando o nosso convidado especial, o Kazuya e o Rogério vão falar com o Thiago Villani, ele que é gerente de contas estratégicas na Pivô, que é uma revenda Lindsay na Bahia, Minas Gerais, Goiás e Tocantins, com uma história inteiramente vinculada ao universo da irrigação, tanto pela trajetória familiar quanto pelo próprio desenvolvimento profissional. O Thiago iniciou sua carreira aos 14 anos como estagiário na área de projetos de uma empresa ambiental, né, e de topografia e irrigação, e desde então construiu uma jornada consistente e ascendente no setor, passando por operações de grande porte, liderando negócios e acumulando experiência internacional. Ele é também administrador com especialização em gestão comercial e inteligência de mercado. É com vocês aí no estúdio. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um CultiveCast. Nós estamos hoje aqui com uma pessoa especial para que a gente possa falar dos projetos de irrigação que estão acontecendo no Brasil. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu gostaria de cumprimentar Rogério Inouye, nosso diretor técnico da Kazuya Inteligência Agronômica, que está aqui comigo. Boa tarde, Kazuya. Boa tarde, Thiago. É sempre um prazer estar discutindo sobre o agro aqui, né? É bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Rogério? Bom dia, boa tarde, boa noite, justamente. A gente não sabe que hora que o pessoal vai ouvir, né? Bom, pessoal, nós temos um convidado aqui. Eu gostaria que você se apresentasse. Chama-se Thiago Villani. Ele é gerente de contas estratégico na Pivot e revenda da Lindsay, que é uma enorme dos gigantes do pivô no mundo. E hoje ele representa aqui Bahia, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo aqui. Tudo bem, prazer estar com vocês, Kazuya, Rogério. É um prazer enorme falar sobre irrigação, falar sobre pivô central, falar um pouco do nosso trabalho, do trabalho que a gente vem desenvolvendo e principalmente do nosso mercado, né? O mercado de irrigação, que é um mercado às vezes tão pequeno comparado ao tamanho do agro, mas é uma suma importância, eu acho, pro agronegócio como um todo hoje no Brasil e no mundo, né? Então é um prazer falar sobre isso. Legal. Eu queria que você começasse primeiro pela Lindsay. O que é a Lindsay? Qual é a nacionalidade dela? Quais são os países que ela está presente hoje? Quais são os números da Lindsay hoje? Acho que Lindsay é um dos grandes do mercado da irrigação no mundo. Tá? É uma empresa fundada, criada nos Estados Unidos, no Nebraska, numa região extremamente de êxito da irrigação, né? A Lindsay foi a desenvolvedora do primeiro pivô elétrico, então é um pivô de hoje praticamente 70 anos. Né? Esse pivô, inclusive, está rodando até hoje no Nebraska. Então é uma empresa com origem americana,
com sangue americano, mas que está hoje espalhada pelo mundo todo. Tem projetos por todo o mundo, está no Brasil presente na verdade, desde os anos 80, né, com o antigo Carborundum, que era uma marca que pagava royalties para fabricar a Lindsay no Brasil, e posteriormente, a partir de 2002, a Lindsay vem como fábrica para o Brasil. Então a gente está presente aqui há muitos anos, né? E Thiago, deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje a gente vê a importância. Eu vou começar para fora do país, depois a gente vai chegar no Brasil, tá ok? Hoje a gente vê que população crescendo, a expectativa cada vez mais aumentando essa população, e nós temos que comer, nós temos que alimentar esse mundo, o agro precisa alimentar. O Brasil hoje se fala que ele alimenta quase 1 bilhão de pessoas, ou 1 bilhão já de pessoas, o Brasil é responsável. E com o crescimento dessa área de irrigação, alguns países que têm problemas seríssimos de fornecimento de comida mesmo, né, do básico, a gente sabe que tem alguns países que estão investindo forte nessa área de irrigação. Eu queria que você citasse como exemplo algum país aí que está crescendo, que a gente pode ter ideia para começar. Acho que primeiro, falar de irrigação, né? Falar da irrigação no mundo em números. A irrigação deve representar hoje algo em torno de 15% da área agricultável do mundo, do planeta, e corresponde a 50% do que é produzido de alimentos no mundo. Então é um número assustador, né? 15% de área irrigada que corresponde a 50%. 50% da produção, né? Então é um número bem robusto. Isso todos são estimativas, porque de maneira global é muito difícil você hoje ter números assertivos, né, do mundo como um todo. Então são estimativas prévias feitas que chegam a números como esse, né? A gente fala que índices de irrigação, o ideal seria chegar a 18% da área agricultável no Brasil, por exemplo, ter como irrigação. O Brasil tem um potencial maior que isso, mas a gente fala que no mundo esse seria o ideal. Nós chegamos a 18%, então tem ainda um crescimento muito grande pela frente da irrigação. Esse espaço em países... O Oriente Médio cresce com muita força. Você estava falando que o Oriente Médio, Egito, por exemplo, é um país que está crescendo? Egito, Iraque, Catar, esses países do Oriente Médio vêm com muita força no crescimento em projetos governamentais, em sua grande parte. E isso nos diferencia do mercado. Segurança alimentar através do governo. Basicamente é uma estratégia governamental, uma estratégia pública nesses países, em vários países do mundo, para que a balança, vamos dizer assim, a balança de produção de alimentos, o déficit alimentar que eles tenham, diminua, né? Porque a gente enfrenta hoje países como o Egito, como o Iraque, durante a pandemia sofreram muito com a falta de alimentos, né? Porque eles não têm produção local. E quando a gente passou para aquela pressão que todos vivemos da pandemia, onde o próprio fator local, a levar produtos de um lado para o outro, passou por dificuldade, eles sofreram muito. A inflação disparou, né, nesses países e, de certa maneira, tiveram que tomar atitudes drásticas em relação a isso, em relação à produção local, né? Esses países produzem no meio do deserto. O Egito tem um projeto gigantesco sendo implantado os últimos 10 anos com mais força, né? Na verdade, desde 2018, que vem tomando mais corpo, mas era um projeto já dos anos 80, mas como o Egito passou por muitas guerras, passou por uma ditadura, teve a Primavera Árabe, que mudou todo o jogo, logo depois entra um governo diferente, que começa a mudar e modernizar um pouco o país, mas agora que estão tomando um caminho através de uma política pública de irrigação. E o Egito, por exemplo, aonde que vem a água para essa irrigação? Vem de uma represa do Rio Nilo, né? E essa represa hoje alimenta canais que alimentam esses projetos na sua grande parte. Então, assim, hoje é um país totalmente dependente do Rio Nilo. Existem conflitos, inclusive, com os países que fazem fronteira, Libéria, com esses países próximos ao Egito, em relação à disputa pela água, né? Porque represas acabam cortando o fluxo, diminuindo um pouco o fluxo da água e existem os conflitos como em qualquer lugar. Mas isso a gente vê então que o Egito, como outros países que acabou de citar do Oriente Médio, vão ter a um curto espaço de tempo produção de alimentos. Seria uma produção lá, por exemplo, alimentos básicos para alimentação realmente. Basicamente são HF, né, com grande força, e obviamente milho, né, que é um alimento básico da cadeia da proteína, né, animal.
Então, que também requer uma atenção muito grande a partir deles, né? E lá nós temos números do Egito, por exemplo, quanto que tem de pivô, ou quanto que se projeta de área irrigada? A gente tem um crescimento médio lá de 100 mil hectares ano, em média. 100 mil hectares ano? Num país. Assim, obviamente que isso não se acredita que isso vai durar muito tempo, né? Por ser um projeto, né? Então tem uma implantação lá de 2 mil hectares ano. Eles devem chegar aí, acredito que é a torno de quase 1 milhão, talvez nem isso, pela questão do volume de água disponível, né, do rio. Mas já é uma área extremamente expressiva, chegar a quase 1 milhão de hectares. Nós estamos falando que o Brasil hoje, como país inteiro em pivô central, nós estamos falando de pivô central, né, nesse momento. Existe o Brasil como todos os sistemas de irrigação, por inundação, por localizada, por qualquer outro, e pivô central, a gente está falando hoje algo em torno de 9 milhões de hectares, tá? O segundo, claro que o último relato, ou vamos dizer assim, o último número oficial da ANA tratava de 8 milhões e 200, mas isso é de 2022, então a gente passou por um crescimento de lá para cá, que é algo em torno de 9 milhões de hectares no Brasil de hectare em pivô central. Hoje nós falamos de 2 milhões e 250, algo em torno disso. Perfeito. Antes de nós entrarmos no Brasil, eu queria falar de fora realmente. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos é uma grande potência na área de irrigação, né? Quanto que é uma área irrigada hoje nos Estados Unidos? A área irrigada também é muito difícil de estimar pelo volume, né? Mas é um mercado extremamente agressivo. Eu vou dar uma região para vocês como exemplo, que eu gosto de dar como exemplo, né? Acabei de falar o número para vocês, 2 milhões e 200 do Brasil. Se você pegar o estado de Washington e Oregon, que são 2 estados do oeste americano, que ficam na divisa com o Canadá, que utilizam água do Rio Columbia e do Snake River, nós estamos falando de 1 milhão e 800 mil hectares numa região. Região só. Uma região, né? Hoje, em crescimento, não é um mercado que cresce como o mundo, tá? O mercado americano recuou muito nos últimos anos, tá? Teve um recuo muito forte comparado aos outros lugares, porque o mercado de pivôs centrais nos Estados Unidos é baseado hoje, pelo menos uns 60%, eu acredito, de replacement, que seria a troca de equipamentos velhos por novos. Lógico. Então isso melhorando a eficiência. Melhorando a eficiência, melhorando a questão de manutenção, tudo isso. Então, é o grande mercado americano, é replacement. Não é o mercado de expansão como é nos países, vamos dizer assim, considerados os países em desenvolvimento, né? A gente tem aí outros países com muito crescimento, como a Rússia. A Rússia tem um crescimento ainda muito forte, né? Infelizmente, marcas como a nossa acabam ficando fora do mercado russo, obviamente, por questões do conflito, né, entre Rússia e Ucrânia. O mercado ucraniano é um mercado com extremo potencial, só que infelizmente pela guerra desacelerou o mercado. Cazaquistão, esses lugares vamos dizer assim, do leste europeu, muita força na irrigação. Romênia, Bulgária, existem projetos muito grandes acontecendo nessas regiões. Então assim, o mundo todo se movimenta em prol da irrigação, né? Por uma questão da segurança alimentar. Né? Então, é isso que a gente vê, né? O mundo todo crescendo e nós, no Brasil, não poderíamos ficar de fora, né? Eu vou dar um spoiler aqui primeiro. A Bahia, eu moro na região de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, mas a gente viaja o Brasil todo e teve um crescimento expressivo, né? Luiz Eduardo Magalhães. E nós vamos comentar um pouquinho disso aqui, que está hoje na faixa dos 400 e poucos mil hectares de irrigado, né? Posso dar um Pode. número mais Preciso? próximo, mas tentar mais preciso? 330 mil hectares. 330, 350. 330 mil hectares nós temos irrigado hoje. Um crescimento médio de 35 mil hectares ano. 35 mil hectares ano. Bom, mas eu vejo assim, a Bahia, você já falou 330 mil hectares. Quais outras regiões do Brasil que vêm crescendo em áreas de irrigação? Hoje, os estados. Hoje a gente tem um crescimento que é muito interessante. O Brasil é um país agrícola de ponta a ponta, né? Essa é uma grande diferença do Brasil comparado à maioria dos lugares, né? Poucos estados do Brasil que a gente não tem algum tipo de agricultura, né? Algum tipo de agricultura sendo desenvolvida. Então, a irrigação cresce de maneira nacional, de nível nacional. Obviamente que em alguns lugares mais. O exemplo mais crasso hoje é o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem um crescimento muito acelerado. A gente sabe que o motivo que o meu estado, né, como gaúcho, bom gaúcho que eu sou, o meu estado passou por e vem passando nos últimos anos uma crise hídrica assustadora, né? Uma mudança climática muito dura. Antigamente se falava de cada 10 anos teremos 2 ou 1 ano de seca. Hoje no Rio Grande do Sul a gente fala dos últimos 5 anos e pelo menos 4
secas, né? E se Deus quiser, não vamos repetir isso nos próximos anos. Mas é uma realidade. Né? Nós que estamos aqui no oeste da Bahia, hoje trabalhando mais no dia a dia, o que a gente vê aqui também? A gente passou por isso também, né? O oeste da Bahia passou por uma crise hídrica, eu acredito que de 2008 a 2014, com oscilações de clima muito severas, né? Viemos passando por um início também de período agora severo. Perfeito. Né? Então, nós vamos comentar depois, mas... Então, nós momento difícil. O mercado de irrigação, ele se movimenta muito em torno disso, né? Historicamente, a irrigação, infelizmente, né? Porque ela deveria ser uma política ou um equipamento sendo usado pelo produtor de maneira contínua. Porque é um projeto, né? Não é algo que tu implementa da noite para o dia, não é um implemento agrícola que eu vou ali, compro numa loja e entrego na propriedade. É um negócio que depende de um processo ser feito, né? Então, é uma questão de educação, uma questão de cultura, né? de mudança, né? E às vezes é necessário, infelizmente, esses baques, né? Para a gente entender o que é necessário, para a gente estabilizar um pouco, como no resto do mundo, nós estabilizarmos um pouco mais nossa produção. E nessa linha, Thiago, hoje o produtor tem acesso a linhas de crédito especiais para irrigação ou linhas normais hoje que o produtor está tendo acesso? Vamos lá. Existe linha de crédito, sim, no BNDES, que seria o carro-chefe, né? Que seria o ProIrriga, mas com recursos extremamente limitados, né, pessoal? Não tem um recurso disponível para toda a capacidade, até mesmo porque o nosso custo de implantação não é hoje como era antes. Então, os valores que são disponibilizados estão muito defasados em relação à realidade do mercado, né? Hoje, por CPF, no ProIrriga, a capacidade máxima de tomada é 3,5 milhões. 3,5 milhões hoje na Bahia, por exemplo, no oeste baiano, praticamente é um pivô. Né? Então, assim, a gente olha o que acontece muito hoje. As próprias fábricas, como a nossa, temos crédito nosso. Né? Temos linhas feitas por nós. As fábricas têm linhas próprias. Foram buscar, né? Foram através de bancos parceiros, através deles mesmos indo buscando recursos no mercado, né? Por empresas grandes que acabaram financiando e acabam financiando muito o produtor para que acabe continuando esse ciclo, né? Então, você tem um período de carência para quanto tempo para pagar isso? Esses recursos normalmente são em dólar, né? Acabam tomando, o juro vai variar entre 7,5% e 8,5%, tá? Normalmente vai ter um ano de carência, é claro, depende da análise de crédito de cada um, tudo. Mas nós temos essas condições hoje dentro de casa, até 6 anos para pagar, 7 anos, a gente consegue ter isso em dólar, né? Que é a condição de juro mais adequada que nós temos no mercado hoje. Vamos dizer assim, a maneira mais justa de fazer negócio hoje. Quanto né? que ele tem que entrar de recurso próprio, produtor? Praticamente 100% a gente financia. Olha só. A maioria dos eu tô negócios. querendo financiar um pivô aí, então já vou aproveitar a oportunidade. Vou sair daqui, a gente assina o pedido. Já vamos, eu tenho o teu projeto, já assinamos aqui agora. Se quiser, em fevereiro eu tô me irrigando já. Que legal. E Thiago, isso aí hoje a gente vê que a irrigação trouxe um benefício para a região, é uma coisa espetacular. O produtor, o que a gente vê? E que está acontecendo no Brasil todo? Ele chega a um certo ponto que ele está difícil comprar mais áreas, né? Não tem mais áreas, inclusive, para abrir. E a gente, em vez de horizontalizar, que a gente chama, vai verticalizar, né, Rogério? Ou seja, eu consigo com pivô, se for hortifruti, fazer várias safras por ano. Se nós estamos vendo algumas áreas irrigadas com citros, outras áreas, cacau chegando, né? Chegando aqui no oeste. Aqui na nossa região, onde tem muito soja, algodão, milho, próprio sorgo, outros culturas. Então, feijão, né? O produtor fazendo de 2 a 3 culturas por ano. Então, isso aí está trazendo uma renda, o que eu falo, não só para o produtor, mas principalmente para uma região, né? Então, a gente vê crescendo. Essa irrigação, vocês têm visto isso constantemente, então, Thiago? Eu quero trazer um fato histórico, um dado interessante sobre, falando de produto, né, do que a gente planta embaixo no pivô, certo, e que ajuda no desenvolvimento histórico, né? Acho que relembrar um pouquinho do passado sempre é importante para a gente entender o presente e os movimentos que acontecem no mercado, né? O pivô, o grande crescimento dele se deu na história através das sementeiras de milho, né? As empresas de milho, né? As empresas de milho são os grandes puxadores de frente, digamos assim, do negócio. Né? E o que acontece com isso? A
o milho como uma grande necessidade que temos na cadeia de proteína animal do uso do milho, a semente de milho tem um mercado gigantesco e a produção de semente não é super importante e crucial. Só que a produção de semente em sequeiro não é viável, né? Ela tem um alto risco, ela tem um alto... Então, o que aconteceu? Isso lá dos anos 80, né? Quando os híbridos, os anos 90 começou os híbridos tomarem a força e o crescimento, essas empresas de milho foram as empresas que, nos seus polos de produção, incentivaram o grande crescimento da irrigação. Através de quê? Através de contratos de terceirização, digamos assim, né? Onde o Rogério tem um pivô, terceirizava o pivô dele para a produção de semente e assim acabava viabilizando o pivô, né? Porque é um valor agregado, que é um produto industrial, um produto para produto fim, que é diferente de você produzir um produto comercial normal. Então, o milho, e era contrato também, né? Então, te gerava uma segurança de pagamento daquele investimento. Então, vou dar como exemplo aqui Paracatu, em Minas, né? Minas, perfeito. Paracatu, se for pegar, acho que todas as sementeiras tem 5 grandes sementeiras em Paracatu de milho, que estão lá, as indústrias, e em torno de Paracatu, hoje, que é o maior polo irrigado do Brasil, é Paracatu e Unai, né? Que é o quê? Cresce em torno da produção de semente de milho. Cresceu no seu passado, né? E obviamente depois que um produto tem êxito, né? E se vê e se nota a viabilidade dentro daquilo, os outros produtos vêm atrás, né? Então a gente precisa de um carro-chefe de algumas coisas. Então, historicamente, a semente de milho sempre foi o impulsionador dos polos de irrigação, né? Seja em Paracatu, em Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, por exemplo, também ali surgiu em torno de uma marca de sementes, surgiu em torno dela, e ali se implantou muitos pivôs baseados nos contratos de produção de semente. Aqui na Bahia, por exemplo, aqui no oeste da Bahia, qual é o grande... Durante muito tempo, a Bahia demorou muito para acelerar o processo de irrigação, né? Acho que tomou força a partir de 2019, 2018, que começa a tomar a proporção que nós chegamos hoje de talvez estar entre os 3 principais mercados do mundo de irrigação hoje, o oeste baiano, né? Assim, talvez seja o maior. Assim, não tem números ainda precisos de todos os lugares, mas em números de máquinas instalados, mas principalmente em área implantada numa região só, quem sabe é que ainda seja um dos que puxa a frente, né? Então, no Brasil, com certeza, hoje é a primeira, né? Em segundo vem Rio Grande do Sul. Mas aqui nós temos vamos dizer assim, o crescimento do algodão como cultura, né? A estabilização, claro que o algodão vem nos anos 80 aqui, com produtores antigos aqui que já vem há muitos anos. Melhor, o Caçuia sabe muito, o Rogério sabe muito mais do que eu sobre isso. Mas, historicamente, o algodão sempre foi uma cultura que diferencia o produtor rural, né? Pelo alto valor agregado, obviamente pelo risco, né? Mas pelo alto valor agregado que traz para a propriedade. Então, aqui, hoje, o grande carro-chefe da irrigação, hoje é o algodão. O algodão puxa os grandes projetos, os grandes investimentos, né? Então, nós estamos falando de ter... Tu trouxe a questão do preço da terra, né? Sim. Que aqui na Bahia, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Brasil hoje, explodiram, né? E vão explodir no mundo inteiro, né? Hoje a gente tem, sei lá, a média deve estar em torno de mais de $10 mil por hectare no Brasil, né? Uma média aí, até um pouco mais, quem sabe, em alguns lugares. E nós estamos falando hoje dos projetos de nível global, a gente está trabalhando em torno de $5 mil o hectare, né? Vamos trazer para a realidade do Brasil aqui, entre 25 e 30 mil reais por hectare de implantação. Então nós estamos falando de 200 sacas de soja. E isso, hoje em números, o que nós temos hoje no Brasil? Por região, você tem mais ou menos os números por estado, que o Brasil está irrigando ou não? O Brasil irriga 2 milhões e 200 no total, tá? A Bahia, 350, vem puxando, tá? O Rio Grande do Sul vai estar na casa dos 250, Minas vai estar em torno dos 500, então, vamos dizer assim, os principais... Goiás tem já uns 200 também, 250. Então vem são crescendo. Os principais, né? Outro estado que vem com muita força são os estados do norte, né? Mas o Mato Grosso é um estado que vai crescer muito. Também. O Mato Grosso vem com um crescimento muito bom e vai crescer ainda mais, né? Tem características parecidas com a Bahia. Certo. Projetos grandes, equipamentos maiores, também com algodão sendo também um
um dos pilares, né? Isso é legal, porque às vezes a audiência nossa às vezes não sabe o que é um pivô central. Eu queria que você explicasse o que é um pivô central e qual que é o mínimo que tem de área e até o máximo que você tem visto isso hoje. A gente tem pivô de 3 hectares até 550 hectares implantados. 550 hectares? Que o Brasil... E assim, ó... Fantástico, hein? E isso é uma característica do Brasil, tá? O Brasil implementa projetos desse tipo. O resto do mundo não. A média do mundo é 50 hectares. Nós somos pioneiros nessas áreas, então. Eu diria pioneiros, inclusive as marcas americanas, a Lindsay teve que se adaptar muito ao mercado brasileiro e vem se adaptando, teve que tropicalizar muito o equipamento para atender essas demandas, né? Porque o porquê disso? Porque nós temos uma área agricultável de mais de 60 milhões de hectares hoje, né? Acho que deve estar em torno de 61, agora eu não vou ter o número, mas eu acredito que é por aí. Atingir o percentual que a gente precisa de irrigação para chegar a uma segurança produtiva no Brasil, que seria ter 18% da área. Hoje nós devemos estar em torno de 12, de 10, e está bem longe ainda, né, de chegarmos a esse ideal. Ainda tem muita estrada pela frente. Por exemplo, quando você fala tropicalizar uma marca, igual a Lindsay, que é primeira lá nos Estados Unidos, aonde que vocês têm, o que seria isso aí? Adaptar tamanho de tubo, o que seria? Tamanho de tubo, robustez, o equipamento tem certas características diferentes que tem que ter no sistema de tração, né? O sistema de tração, porque um pivô, ele é composto de quê? Ele é composto de uma torre central, né? O centro do equipamento. Quando nós estamos falando do pivô central, que ele dá a volta, ele tem um centro, ele vai ter um centro fixo. Aqui está o nosso pivô aqui, ó. Eu acredito que no vídeo dê para ver. Tem vezes que alguns estão só escutando. Mas assim, quando está ouvindo, mas assim, vamos falar. O pivô tem um centro, ele é composto de um centro, de um lance de pivô que a gente chama, que vai até o primeiro rodado, e ele pode ser composto de até 30 lances, 25 lances. Perfeito. E cada lance desses tem um sistema de tração, né? Que ele pode funcionar de maneira ele funciona de maneira individual, cada rodado, né? Ele liga, desliga e vai andando alinhado o equipamento para ele andar sempre de maneira contínua, né? Aplicando a água. E ele não tem perigo de desalinhar essas coisas? Existe os riscos de desalinhamento, mas existem várias seguranças no equipamento para que prevê isso, né? Tecnicamente falando. Mas o pivô, então, ele é composto basicamente de o equipamento pivô, né? Para trás do centro do pivô, eu sempre falo assim, ó. Todo o sistema de irrigação, ele é igual para fora da lavoura. Ele é diferente na lavoura. Para fora da lavoura, que eu falo que é a parte de água, de sucção, onde vai captar água do rio, de um reservatório, de um poço, do que for, todos os sistemas são iguais. Localizada, o que for, ele é igual ao pivô. Só que o que muda, obviamente, é o seu tamanho. Né? E nesse mercado aí hoje, como vocês, como um dos pioneiros lá fora, que já estão no Brasil desde tempo, qual que é o grande diferencial da Lindsay hoje? Lindsay tem um diferencial que a Lindsay vem investindo em tecnologia basicamente desde os anos 80, né? A tentativa de automação dos pivôs e tudo isso, né? Porque vamos pensar aqui comigo. Você tem 10 pivôs, por exemplo, ou 2, 3 pivôs. Vamos pegar 3 pivôs. E esses 3 pivôs têm que ser ligados. E o horário de funcionamento de um pivô no Brasil, ou na boa parte do mundo, é à noite. Certo. Né? Por quê? Pelo valor da tarifa, pela questão de não ter menos sol, de diminuir a evapotranspiração, de ter um aproveitamento melhor. Claro que existe uma verdade que o sol também é importante com a água e tal. Obviamente, a gente sabe disso, mas também é importante a irrigação à noite para uma redução de custo também, né? Quando a gente fala disso, o pivô, ele tem as características, cada marca, cada coisa. A Lindsay pensou o seguinte: se eu tiver que ficar ligando esse pivô à noite, eu vou ter que ter um funcionário o tempo todo ir lá na bomba, ligar o pivô, voltar para casa à noite, ligar, desligar. E lá nos anos 80 a Lindsay já enxergou isso. Obviamente que nos anos 2000 que isso tomou mais corpo. Mas o FieldNet é uma ferramenta que vem sendo trabalhada dentro da Lindsay há muitos anos. E a Lindsay vem criando uma plataforma de controle absoluto da irrigação. Não somente do pivô. Eu vou dar um exemplo. Aí, o ligar e desligar é muito importante, né? Mas também de você saber que o pivô parou, que o pivô desligou,
que deu um problema, que estragou. Né? Hoje ainda, a única informação que a gente tem é o tipo de erro. Aconteceu um erro e tal, que provavelmente é por falta de energia, é porque o pivô desalinhou, é por alguma situação. A gente consegue ter essa visão hoje, o FieldNet. Só que o que o FieldNet está fazendo? O que a Lindsay vem fazendo para o mundo? A Lindsay vem expandindo a capacidade de, além de ligar e desligar, que a gente já faz isso no Brasil desde 2010, que eu nunca vou esquecer que eu trouxe para o Brasil e a gente implantou nos primeiros projetos lá no Rio Grande do Sul e a gente vem tentando botar isso em rodar. A Lindsay trouxe para o Brasil a questão de controle das águas, né? Que é o seguinte, controlar, ligar poço, nível de reservatório, ligar o poço para encher um reservatório, ligar um bombeamento no rio para botar tudo isso automático hoje? Tudo automático, tudo na mesma ferramenta, tudo na mesma visão, na mesma ideia. Né? Porque o que é o problema, uma propriedade rural e de qualquer empresa, na verdade, quando uma empresa começa a ter muitos sistemas. Você concorda comigo? Sim. Aí começam as planilhas paralelas e os controles paralelos, né? O que a Lindsay pensa? A gente precisa incorporar tudo numa coisa só. Então a gente tem esse produto, ele é usado para qualquer marca de pivô. A gente não usa só para o Lindsay, a gente consegue embarcar qualquer marca de pivô. Qualquer outra. A gente tem um acessório que a gente coloca no pivô de qualquer outra marca e esse equipamento passa a fazer parte do mesmo sistema. Então, por exemplo, eu pego uma fazenda, um exemplo de fazendas aqui da Bahia, hoje a gente tem uma fazenda na Bahia que está 100% automatizada. O que ele monitora tanto? Vamos lá. Ele vai monitorar hoje os pluviômetros, tem pluviômetro em cada centro do pivô. Cada centro do pivô? Cada centro do pivô. Onde seria a base? Cada base do pivô no centro tem um pluviômetro, certo. Que é muito importante por 2 fatores. Além de você ter o controle do que realmente choveu, né? E para desligar o pivô quando você está irrigando e começa a chover. Okay. Concorda comigo, né? Você faz uma programação de um volume mínimo que quando passa desse volume de chuva, você quer que o pivô desligue. Então ele tem esse acessório vem junto. Você consegue colocar, hoje a Lindsay comprou a Metus. A Metus hoje faz parte do ecossistema Lindsay. O que é Metus? Metus é uma plataforma de meteorologia. Então o que acontece? Hoje a gente tem estação meteorológica junto na plataforma. Então todo cliente que tem uma estação meteorológica dessa marca, a gente pode colocar junto no mesmo sistema. Então tu consegue amarrar o sistema do campo com a parte de estações meteorológicas, com a parte dos pluviômetros, tudo dentro da mesma plataforma, que liga os pivô, que muda a lâmina, que altera. Para quê? Porque você não precise ir no centro do pivô, né? Então, assim, a gente consegue incorporar tudo na mesma plataforma, absolutamente tudo, que além do pivô central, a gente coloca essas ferramentas de clima e sensores de solo. Essa é outra coisa importante. Eu vou te interrompendo aqui, mas como é que funciona essa questão de sensores de solo hoje para o produtor colocar e qual que é realmente a eficácia disso aí? Quantos centímetros ele vai? Como é que ele controla o bulbo de água ali? Como é que é feito isso aí? Ele tem tu faz a programação dele, né? E isso você coloca ele para cada pivô, né? Ou para cada mancha de solo, porque quando o cara tem um mapeamento bem feito da propriedade, ele consegue ter essa vamos dizer assim, esse ponto de vista, né? E você consegue colocar ali até 30, 50 centímetros de acordo com o que você coloca como perfil. Que profundidade, né? Eu coloco esses... Até 80 centímetros. Até 80 centímetros ele mede. E isso aí para cada quantos hectares ou para cada pivô? Como é que funciona isso aí? A gente coloca ele a cada pivô. Um por pivô? Um sensor por pivô? É uma questão de olhar muito bem o projeto, entender muito bem o projeto e colocar, né? Mas o que a gente indica é colocar por pivô. Por quê? Porque a gente sabe que os pivôs, por exemplo, na Bahia, que são grandes, ou em qualquer outra região, que estão em áreas diferentes, a gente tem solos diferentes, né? Questão de mais argila aqui, menos argila ali. Então, a retenção de água aqui é mais do que ali. Então, a gente consegue fazer essa leitura melhor. E isso aí, ele vai me dando ali em que profundidade está... Tu vai colocar a caixa de água, né? Ou lá o perfil de solo, e ele vai marcar como está a presença de umidade, até que altura está, em que perfil está. Né? Então, assim, a ideia basicamente... E aí ele vai me dando os parâmetros tudo lá para a sede, no escritório central? Aonde tu quiser, na verdade, na palma da mão, no celular. Eu consigo todas essas informações. Em qualquer lugar. E aí, por exemplo, eu quero olhar no meu celular agora, eu chego lá e vejo,
a umidade baixou. E que fase que está e em quantos centímetros está Você consegue colocar a planta, você consegue botar a variedade da soja, você consegue colocar lá, especificar que variedade que tu tá cultivando, tu consegue colocar... isso é um extra. Isso é muito importante de acordo com a fase fenológica da planta, né? Exato. Porque eu tenho demandas diferentes, maiores, né? Então, assim, de água de acordo com a fase fenológica. Eu vou trazer para vocês aqui uma outra ferramenta que a Lindsay tem, além do FieldNet, que é embarcado na mesma ferramenta, que a gente chama de Advisor. O Advisor ele foi criado pela Lindsay para quê? Para que o cara que tenha uma propriedade agronomicamente mais bem desenvolvida, tudo, ele consiga fazer a gestão da irrigação de maneira mais assertiva. Né? Que é o seguinte, a partir dos sensores de solo, a partir das estações meteorológicas, a partir de tudo isso, ele consiga na própria tela ter esse controle. Né? Hoje a gente tem parceria com uma empresa hoje junto com a gente, também no ecossistema, que é a Irriga, que é lá do Rio Grande do Sul, que ela é também para ajudar a amarrar esse processo, para orientar o cliente de quando irrigar, que momento irrigar, e isso para estar integrado tudo na mesma plataforma. Né? Então, assim, para quê? Para que o cliente tenha visão da fase que está a planta, de que estágio está. Você pode optar em ter as imagens. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio aqui é um oferecimento da Lindsay. Produtor, você sabe, quem planta com segurança, colhe tranquilidade. A Lindsay entende a realidade do campo e oferece soluções em irrigação que garantem produtividade mesmo nos períodos mais desafiadores. É tecnologia feita para quem não abre mão de confiança e resultado. Lindsay, o pivô mais robusto do mercado. De satélite. Eu consigo cruzar algumas informações, por exemplo, nós estamos passando por um período agora onde que temperaturas muito altas. Sim. Então minha evapotranspiração está altíssima agora. Altíssima. Né? Ele cruza dados, por exemplo, de estação meteorológica com os sensores que estão no solo, tudo isso aí. Tudo com parte de imagem satélite também. Com a parte de NVDI, toda essa questão aí, é tudo embarcado na mesma plataforma. Isso é legal, né, Rogério? Porque nós estamos monitorando hoje algumas áreas que a gente está fazendo análise de clorofila, nós estamos fazendo análise, imagens satélites para a gente ver. E nas áreas irrigadas, eu acho que esse é um ponto fundamental para que a gente possa estar evoluindo. E uns dados aqui, o Rogério vai comentar agora, Thiago, nós temos conseguido recordes de produtividade ao longo dos anos aí. A soja tem números expressivos, muitas pivôs, você sabe bem disso aí, passando de 100 sacos por hectare, né? Nós temos muitas áreas com algodão, e algodão atingindo aí 430, 440, 470, 470, passando de 500 alguns pivôs, né? E isso para nós é fundamental. Então a irrigação, Rogério, como é que você está enxergando esse mundo da irrigação hoje? Você tem acompanhado muito disso desde que você chegou na Bahia, Rogério? Sim. Quando a gente veio, né, no início dos anos 2000, a área irrigada era, vou falar irrisória, mas era muito menor, né? E hoje a gente vê assim que cada vez mais culturas de valor, com alto valor agregado, né, incluído dentro deles o algodão, ele tem crescido muito dentro da área irrigada, né? Então a gente está tendo, mesmo considerando a área total de algodão da Bahia, o irrigado está crescendo dentro daquela área, né? E ela está puxando o crescimento ou segurando o crescimento, assim, mantendo aqueles níveis de área que antes variavam muito, né, quando era só sequeiro, né? E a questão de irrigação, ela tomou um vulto assim que está chamando a atenção do produtor que não irriga, né? Então aquele cara que está lá numa região lá boa, ele está começando a irrigar também, mesmo que seja assim, historicamente boa de chuva, né? Aí entra um detalhezinho aí que é interessante, tu tocou num ponto que eu gosto de falar muito. O agricultor ele tinha o costume de dizer que irrigação era para ser colocada em área ruim. E não é verdade. Irrigação foi feita para usar na área boa. Porque aonde chove, a irrigação é a mais barata de todas. Porque ela é complementar. E ela se torna mais barata. Me desculpa, é só porque eu acho que é um ponto muito interessante que tu trouxe. Uma pergunta assim que me surgiu agora, né, Thiago, em relação a alguma tecnologia que esteja sendo desenvolvida, pensando em
irrigação em taxa variável, isso existe? Existe. Olha só, essa pergunta é interessante. E vocês quiserem ver na Bahia, nós temos um pivô aqui que já está parcialmente, já está assim. Como é que funciona isso, Thiago? Aqui do lado da cidade, inclusive, Luiz Eduardo. Na verdade, existe hoje um sistema, chama-se VRI, tá? A Lindsay já tem isso há anos, já vem. Vamos marcar uma visita nessa área, hein, Thiago? É só ir a hora que tu quiser. Legal. Se quiser sair daqui, a gente vai. Mas o VRI é um sistema que ele prevê um bico a bico. Tá? Ele tem ele vai ter, em cada saída de aspersor, ele vai ter um controle por um abrir e fechar, por uma válvula. Tá? Igual as plantadeiras. Uma solenoide, uma coisa parecida. E no centro do pivô, ele tem adiciona um computador, um cérebro, né? um processador, como se fosse uma placa-mãe dentro no painel Lindsay, que você chega ali, espeta o mapa de aplicação, né, de acordo com o solo, de acordo com as características que você diz. Porque às vezes tem uma mancha, por exemplo, com mais umidade. Em termos práticos, esse é o grande uso dele hoje? O VRI, ele hoje, aqui no Brasil, está sendo usado principalmente em pivôs corner. Que aí eu vou entrar numa outra tecnologia. Corner, que eu seria de canto lá, o que é? O corner, ele é uma ampliação de um pivô. A ponta dele. A Lindsay, a Lindsay é a primeira empresa a vir para o Brasil com isso de maneira comercial. A gente vem testando no Brasil há 3 anos a ferramenta, o Corner, e no Mato Grosso, com grande êxito, tropicalizou, como eu falei para vocês, e não pegar um equipamento dos Estados Unidos e querer implantar no Brasil e achar que vai funcionar, porque não é assim que funciona. A gente precisa tropicalizar, porque a gente tem uma energia diferente, a gente tem uma tecnologia diferente, então a gente tropicalizou ele aqui há 3 anos atrás, testou e hoje já está no mercado. A gente tem corner no Rio Grande do Sul, a gente tem corner em Minas, a gente tem corner no Mato Grosso, vários, e aqui na Bahia startamos a safra de soja com o primeiro corner implantado, tá? E esse corner está em pleno funcionamento, 100%. É uma ferramenta super simples, uma tecnologia super avançada. E o VRI hoje é utilizado no corner. Por quê? Porque como ele é um braço extra, ele não deve estar ligado o tempo todo. Tu concorda? Porque ele é um braço que ele anda para trás da última torre do equipamento. O equipamento está rodando em círculo e ele vem na mesma linha da última linha dando para trás. Quando ele chega, ele tem um RTK, ele recebe um sinal que ele começa a abrir esse braço. E esse braço vai abrindo de acordo com a necessidade. É um braço móvel, então? Ele é um braço móvel que fica engatado na última torre. E esse braço móvel ele vai abrindo bico a bico, de acordo com a necessidade diária. E esse braço móvel, ou corner, é de quantos metros? Ele vai até 91 metros. Nossa. Ele tem um aumento, de até 30% da área atual. Isso aí seria... Pivôs grandes vão ter um percentual menor, tá? Mas pivôs de até 100 hectares vai chegar a 25%. Então, isso aí, por exemplo, para áreas onde que eu não tenho irrigação, ali... Vamos chamar o vulgo nome aqui, que todo mundo chama, que é calcinha de pivô. Aonde que não irriga ali. Vamos usar um termo mais entre meio dos equipamentos. Entre meios dos pivôs, né? Aonde que tem ali, não fica água. Esse corner, ele vai ajuda abrir a diminuir essa área. E ele tem uma vazão semelhante à daqui, do meio do pivô. A mesma. Igual, não muda nada. E ele pode ser implantado em qualquer equipamento, tá? Equipamentos velhos, equipamentos novos e equipamentos de qualquer marca. Se a gente tiver um entremeio, né? Pivô lá. Uma interseção lá de 4 pivôs ou 3 pivôs que seja, você vai formar um triângulo, né? Esse corner, a junção de 2 ou 3 corner desse, ele consegue cobrir toda essa diferença ou quase toda? Não de maneira generalista, quando o projeto já está implantado. Quando você pega um projeto do zero, você consegue diminuir bem isso. A gente está com um projeto aqui, implantado já, nós estamos no meio de começar a implantar esse projeto nos próximos meses. Esse projeto ele prevê aumentar a área de uma fazenda para 92% de aproveitamento da área. Você falou aí os pivôs normais aí em torno de 25%. Hoje o ideal de uma propriedade seria ter 80% dela irrigado, né? Porque você alocaria todas as despesas
todo o teu custo na área irrigada, né? Certo. E aqueles 20% seria basicamente limpo, né? Sequeiro. Então, assim, mas o ideal hoje, quanto maior o aproveitamento, melhor. Lógico. Nós temos propriedades que vão chegar acima de 90% de área aproveitada com o corner. Isso é fantástico, hein? É Vocês fantástico. já pensaram que hoje um pivô ele é plantado de maneira circular, Sim. né? Vocês já pensaram que quando a gente coloca corner e diminui esses entre-meios, o cara vai poder plantar de maneira linear? E quanto melhoraria a operação da fazenda? Ele vai virar um quadrado quase. Vira só praticamente. com canto arredondado. Então, assim, o que acontece com a propriedade? Você acaba otimizando o plantio, dando mais velocidade ao plantio, de não precisar cada pivô ter uma especificidade, trabalharia mais em quadrantes, então melhoraria um pouco a eficiência operacional da propriedade. Então, quanto maior a área de cobertura e quanto menos entremeios e sobras nós temos, melhor se torna a operação. E esse braço, que seria aquela ponta ali, eu não preciso colocar mais rodas, essas coisas ou não? Ele vai ter um rodado a mais na ponta, sim. É uma torre a mais com um balanço na ponta, digamos assim, que é uma parte que a gente chama de balanço e suspensão, né? Que é uma ponta que fica estaiada por cabos de aço. E isso não tem uma durabilidade, quebra essas coisas? Não, é uma durabilidade igual à máquina. Um pivô hoje, acima de um pivô, vamos dizer assim, em média, 30 anos. Certo. Mas assim, muito bem cuidado, 40 anos. Certo. Assim, a gente bota 30 anos, porque a gente tem... Vou dar um dado interessante sobre isso, que é bem curioso, mas a média de uso nacional de um pivô é 1.000 horas, ano, um pivô central. Né? Sem considerar lâmina aplicada, mas olhando em horas, né, do equipamento de uso, 1.000 horas. O Rio Grande do Sul vai usar 500, o Goiás vai usar 1.200, 1.200 horas, por exemplo, 1.100. A Bahia, nós temos casos de clientes aqui que usam 3.000 horas. Certo. Nós estamos falando de ter um equipamento aqui de 10 anos de que está instalado, dele estar com 35.000 horas. Ele tem praticamente a vida útil do equipamento de 30. Ele é como se ele tivesse 30 anos. Perfeito. Então, esse equipamento hoje está em condição de uso, todos eles funcionando super bem. Mas ele requer manutenção, como qualquer máquina, normal, né, sim, gente? Sim, normal. Com certeza. Qualquer máquina. Mas a durabilidade do equipamento pivô central, independente se ele tem corner, se ele não é corner, independente disso, é uma tecnologia para durar muito tempo. E, Thiago, qual que seria um payback hoje? Implantação hoje aí? Cara, isso varia da cultura, né? Lógico, Do local, mas vocês têm ano. estudos aí mostrando uma média aí? Tem. De 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos. Vamos pegar assim, em casos de pagar na mesma safra. Nossa, tem anos que acontece, gente, de feijão, tem às vezes esse lance, né? O cara que planta feijão às vezes colocou lá, e aí a safra... O preço estoura. Estoura, colheu e tal, e aí acontece o contrário também, né? As exceções, Vale lembrar, são né? exceções, né? Vale lembrar, mas são exceções, mas acontece. O pivô central, de tudo que é feito numa propriedade rural, eu acredito, eu também acho que a armazenagem tem esse papel também, de ter esse payback de maneira bem efetiva. O payback Mas se eu muito fizesse rápido. uma conta normal hoje, o produtor, o pessoal que está nos assistindo, se eu falasse aí que 4, 5 anos é um bom prazo, número, né? bom Porque número. nós vamos potencializar muito aquela propriedade, né? O que a gente estava falando antes de começar o programa no bastidor, falando que eu gosto muito de analisar as propriedades que não irrigam, que tem zero irrigação, e depois como ela fica depois de 2, 3 anos que estabilizou. O Thiago, eu queria saber assim em relação a questão de fornecimento de água e energia, no caso, porque hoje a gente tem uma vamos colocar assim, uma falta de fornecimento de energia que limita o nosso crescimento. Nossos né? gargalos, né? A gente podia estar aqui na Bahia com 30% a mais de área irrigada se a gente não tivesse... Você sabe, com 1 milhão de hectares. Se a gente não tivesse esse limitante, né? E hoje tem muito produtor que já está começando os projetos com sistemas híbridos, né? Energia, quando é possível, solar e diesel, né? Geradores, né? Como é que vocês enxergam uma otimização, até a questão de uso de baterias, né, Caçuê? Matrizes híbridas, né? Pensar em eólica também, né? Por que não, né? Em algumas regiões, para ajustar esse consumo de bomba e parte aérea de pivô.
eu diria que num ranking de limitantes que temos para o crescimento da irrigação, não só do Oeste, mas do mundo todo, tá? A energia é o número 1, né? A energia é o número 1. É o mais complexo de todos até hoje, né? A gente tem até produção, a gente tem energia, a gente tem uma produção de energia interessante, mas a gente não tem uma rede de distribuição suficiente, né? A gente tem um déficit de estrutura de infra gigantesco, que eu diria que é o maior problema do país, inclusive como o país que a gente vive, o Brasil, chama-se infraestrutura. Nós, na verdade, não tinha que estar falando de nada mais além disso, né? Nas políticas, em tudo que a gente vive no mundo, devia estar falando de infraestrutura, né? E na irrigação não é diferente. A parte ambiental é outro gargalo, né? As demoras, o processo ser burocrático, existe um preconceito da sociedade em relação à irrigação um pouco, vamos dizer assim, exacerbado, né? Que eu gosto de dizer que é um pouco exagerado em relação ao real uso da irrigação, né? A gente pega casos, por exemplo, eu brinco muito com a relação à cidade de São Paulo, por exemplo, né? A cidade de São Paulo, não sei se vocês lembram, um tempo atrás, que teve que a cidade ficou sem água, que tiveram que fazer durante um bom par de meses racionamento de água, né? E se culpou muito a irrigação no estado de São Paulo pela essa falta de água. E o que é uma grande falácia, né? Por que é uma grande falácia? Eu digo isso não porque que a irrigação não consuma água. A irrigação consome água. Mas por que nós não falamos de um rio Tietê que passa dentro da cidade de São Paulo e que não consegue se usar uma gota daquela água? Né? Um Pinheiro, um Tietê. E então não é falta de água. A água está ali. Agora, a água potável, que é destruída pela poluição, pelo mau cuidado das cidades, pelas gestões de saneamento mal feitas, ninguém fala. Então, o limitante ambiental é um problema, né? Esse preconceito, a demora, a burocracia, né? que existe no Brasil. Obviamente, melhorou muito nos últimos anos. A Bahia evoluiu muito pelos estudos, graças ao trabalho de pioneiros aqui na Bahia, né? A IBA foi um grande puxador da frente disso. A gente tem que sempre ressaltar isso, né? Trabalho de um Celestino Zanella, vale lembrar o nome dele também, como um grande cara que puxou a frente disso, né? E eu sei disso porque eu vi isso muito. Pessoas aqui da região, Celso Sanderson, um cara também que está há muito tempo aqui brigando por isso, e conseguiu evoluir o processo aqui, né? A gente vai lembrar que acelerou, mas ainda o ambiental é um limitante, tá? E o terceiro é a questão do dinheiro, né? A gente está vivendo um momento de juros o Brasil muito alto, né? Muito fora da realidade que a agricultura está habituado a trabalhar, né? Vamos lá, que inviabiliza muitas vezes a agricultura, né? Principalmente olhando que nós temos boa parte dos produtores que trabalham com áreas arrendadas, né? O arrendamento é uma realidade, o aluguel é uma realidade, e isso faz a propriedade que teria uma margem, vamos botar aí média de 25%, cair para praticamente zero, né? Com o juro que a gente tem, vamos dizer que ele tome a 18%, 19%, sobra 4%, 5%, né? Então isso acaba deixando a propriedade muito justa. Realmente essa linha aí tá difícil, né? Linhas de crédito hoje para o produtor e linhas de crédito cara. Mas nessa linha de energia, hoje você tem visto algum projeto? O Rogério citou os modelos híbridos, mas hidrogênio verde, tem visto alguma coisa já também ou não? Existe coisa com gás, né, de processamento de resíduo animal, né, alguma coisa já. No Rio Grande do Sul tem alguns projetos. Aqui que eu sei que já aqui na Bahia também já tem um trabalho sendo feito até para um cliente, eu acho que da consultoria de vocês, né, que está fazendo um trabalho muito interessante em cima disso. Mas a gente, a Pivô, como empresa, né, a Pivô, a empresa que eu sou o gerente de contas estratégicas, a Pivô tem uma fazenda na Bahia, né? Tem uma fazenda em Cocos há muitos anos já, e ela vem tentando na própria fazenda há muito tempo já criar esse modelo híbrido, né? Acho que pelo menos uns 7 anos ela vem trabalhando para que esse modelo seja eficiente, né? Porque ela quis, antes de levar para o mercado um produto, ela na própria testar, errar, e errou muito, né? Agora, depois de muitos anos de teste e tudo, está conseguindo ter uma estabilidade. É um sistema híbrido de 3 sistemas energéticos, que é o sistema diesel, né, geradores, o solar e energia elétrica normal. Né, normal, digamos, de linha, né, da linha. Pensando em diesel, né, há menos de 6 meses atrás, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, eu estava lendo uma matéria, né, dessas
acho que se não me engano era da Cummins, né? Onde eles estavam falando que eles estavam chegando já num produto final lá, movido a B100, né? Esse tipo de motor, assim, né, que seria da base para um gerador, né? Isso teria um bom encaixe nos nossos sistemas? Na verdade, hoje, o que nós mais precisamos para irrigação, volto a dizer, frisar que o número 1 do nosso ranking de problemas é a energia. Toda e qualquer solução que a gente tiver agora disponível, ela é a solução do problema. E aceleraria muito o processo, né? Eu acho que motores mais eficientes, diesel, né? Motores com consumo menor ou com combustíveis alternativos, né? Consorciados com energia solar, um sistema híbrido, com baterias, com uma série de coisas que podem ser feitas, é a solução do problema. Quando isso realmente for algo... existe projetos já com êxito, tudo, mas ainda é uma amostragem pequena comparada à nossa necessidade. A gente tem que lembrar que um pivô funciona muitas horas, né? Ele, para aplicar a lâmina completa dele, ele precisa de pelo menos 21 horas operando, né? Vamos botar ali 21 horas. Claro que ele pode trabalhar em regime menor, trabalhar meio pivô no dia, meio pivô no outro, em parcelas menores, né? Mas para ele dar uma volta completa, ele precisa de 21 horas. E outra, né? A energia solar, ela oscila. O sol, ele vem e vai. Então, tu não consegue... Quando todo mundo diz assim, que o pivô pode ser tocado com solar. É muito complexo, porque um pivô, ele precisa de uma estabilidade de energia. Ele não pode ficar ligando e desligando, né? A bomba não pode ficar ligando e desligando. Então, ele precisa dessa estabilidade. Então, aí que o solar... a bateria, o gerador, todas essas soluções entram, né? Para dar estabilidade para o sistema. Eu acho que nós estamos caminhando para um processo, e a Bahia eu acho que é o grande lugar para isso, pela incidência de sol, pelo tamanho da pujança daqui e a capacidade de investimento do nosso produtor, é onde vai acontecer primeiro isso, né? Onde as soluções de energia vão realmente encontrar o ápice, né? E eu acho que nós devemos encontrar isso, estabilizar esse processo muito rápido, né? Com as tecnologias avançando aí. Existem também alguns trabalhos aí, alguns desenvolvimentos de placas mais eficientes, né? Assim, eu pego o exemplo lá de casa, né? Eu tinha um projetinho lá em casa de fazer de um certo número de placa, e daí eu pedi uma ampliação, e essa ampliação eu precisaria de mais 30% de placa, e com 2 placas resolveu, né? Assim, então a eficiência das placas melhorou muito também, né? A velocidade da tecnologia de mudança nos assusta, né? A entrada da IA, a entrada de tudo isso, e tu nota a velocidade que isso tudo vai sendo implantado, né? Porque antes o grande problema que a gente tinha é que as tecnologias começavam a surgir, elas demoravam muito tempo para elas virem para nós, né? Para o consumidor, para o agricultor, para qualquer pessoa. Hoje não. Hoje a tecnologia é rápida. Então, pelo esse aumento da demanda de irrigação no oeste baiano, no Brasil todo, no mundo todo, essas tecnologias estão avançando muito. Porque uma coisa tem que ser dita, boa parte dos pivôs do mundo, eu não consigo dizer aqui para vocês precisamente quantos %, mas boa parte dos pivôs do mundo são baseados em sistemas diesel. Ainda são sistemas diesel. Porque nós temos um déficit de distribuição de energia, né? Cara, hoje... Nós temos investimentos aqui por grupos no oeste baiano, aqui, principalmente por nós estarmos aqui, a nossa realidade hoje, gigantescos. Em investimentos individuais. Para conseguir trazer rede, para conseguir botar uma subestação, né? Para ter condições do projeto ser efetivado, né? Porque se dependesse do sistema público ou das empresas de distribuição de energia no Brasil... nós não conseguiríamos ir. É muito lento o processo, né? Volto a dizer, nós não temos problema tanto de produção de energia. Nós somos um país abençoado de produção de energia. Seja por energias alternativas, solar, eólica, o que for. Que hoje a energia solar, vocês sabem o tamanho que tomou, a proporção que tomou. Mas principalmente também da parte hídrica, né? E nós temos um sistema de distribuição muito falho ainda, né? Então isso é um problema. E hoje, volto a dizer uma coisa que é muito importante dizer, o Brasil, o agricultor brasileiro, é um exemplo para o mundo de uma coisa, né? Os outros lugares são totalmente independentes
a irrigação de investimentos públicos. Aqui, diferente da boa parte do mundo, é investimento particular. Os produtores nossos, no Brasil todo, né? Ele faz acontecer o negócio. Né? Faz acontecer. É impressionante. Outros estados aí, Tiago, nós temos o Paraná, está investindo em irrigação também ou não? Está investindo, né? um pouco mais devagar, porque o Paraná tem uma regularidade de chuvas histórica, né? Mas passou também por crises nos últimos anos. Começou a acelerar também o processo. Não existia um processo ambiental, vamos dizer assim, eficiente. Então acabava também deixando o processo mais lento. Né? Então lá está tomando uma proporção. Né? As cooperativas tomaram a frente desse processo também. Algumas cooperativas hoje, inclusive, são revenda da Lindsay também. Tem cooperativa revenda Lindsay no Paraná. Então, assim, isso está tomando uma proporção na região sul. O estado de São Paulo vem crescendo muito também. Tá? O estado de São Paulo junto com Olambra, principalmente o portal do Paranapanema, né? Olambra 2, que eles falam, né? Que é onde, para mim, é um grande exemplo de irrigação do Brasil, né? Principalmente olhando para diversificação, né? Olhando para diversificação de cultura, porque eles plantam absolutamente tudo, né? De HF como cristalina no Goiás, que também tem essa característica de diversificação de cultura. Né? A gente tem aí projetos gigantescos de HF, que é uma coisa tão interessante, né? A gente tem aqui na Bahia mesmo, na região de Irecê, na região de Mucugê, que tem projetos muito grandes de HF. Já tem alguns projetos já em andamento? A região ali tem. Nós temos aqui, principalmente entrando um projeto muito grande aqui na Bahia, que você deve ter visto na mídia nos últimos dias, que é a entrada de uma empresa grande de São Paulo, uma empresa de cana, de agrícola, uma empresa de agrícola que veio para o projeto da Germina Brasil, que é no Chique-Chique, que é um projeto de total mais ou menos 50 mil hectares que eles vão. E esses caras pegaram a primeira etapa agora lá, essa empresa, e vão implantar o primeiro projeto, mais um projeto de irrigação ali também. Então ali é uma região também com muito crescimento e que ali vai crescer muito, muito, muito nos próximos anos. Ou seja, o Brasil, de um modo geral, vem tomando consciência que também a necessidade de segurança alimentar para o mundo é importante. Rogério, perguntas? Em relação à expansão de áreas dentro do Nordeste, né? Tirando a Bahia, entre os outros estados do Nordeste, onde é que está tendo crescimento? Eu ouvi falar da Chapada do Apodi, no Ceará, e tem algumas regiões de Pernambuco que também já estão começando a expandir, né? Regiões a região de cana, né? As usinas, fruta também, né? Mas aí entra muito sistema pivô central também, mas gotejo principalmente, né? Expande muito rápido. Mas o Piauí, né? Um estado que a gente aqui às vezes confunde, achando que é tudo igual aqui, né? Do oeste baiano até lá. Mas o Piauí vem crescendo muito e vai ser considerável um dos mercados mais fortes dos próximos anos. Muito influenciado pelos grandes projetos, baseado na produção de algodão. O Maranhão é um estado também que tem sua força. Tocantins, agora no Nordeste não, mas também é um estado que também tem sua importância, né? Mas aqui no Nordeste, Piauí, Bahia, Alagoas, Ceará, tem muito projeto espalhado por aí com crescimento, né? De vários sistemas, pivô central, por gotejo. Volto a dizer, a Pivô é uma empresa que vende também, não só pivô central, mas também trabalha com irrigação localizada. Então a gente está por dentro dos dois mercados, né? Então a gente consegue circular dentro disso, né? Dentro das áreas irrigadas, assim, tanto no Brasil como no restante no mundo, né? Quantas safras em média a gente tem? Por exemplo, no Brasil a gente sabe que tem quase duas, né? Ou duas, né? Por ano, né? Dentro do ano agrícola. E no mundo afora? Uma. Aí, obviamente, vai depender do clima de cada lugar, né? Mas, assim, o Brasil, nesse ponto, ainda... Até porque, para tu fazer 2 safras, não é só uma questão de clima. É uma questão de tecnologia, tu concorda comigo? Você tem que ter uma tecnologia de solo, você tem que ter um trabalho implantado há muito tempo. Então, isso tem essa mudança, né? Que altera muito. Mas a gente pega do Rio Grande do Sul até aqui, são 2 safras. Rio Grande do Sul implanta, no mês de agosto, vai plantar milho, vai colher no final de dezembro, início de janeiro, e vai implantar uma safrinha de soja. Safrinha que não é mais safrinha, né? Que já é safra. Né? Então, assim, o Rio Grande do Sul, que tem todo o seu
seu risco climático por geada, por frio, tudo, consegue fazer. E lá eles têm uma Que seria a possibilidade zona muito mais grande. Eles crítica, têm né? água natural, né? Natural que eu falo, são regiões mais baixas, onde você tem muita água lá. No O Rio Grande do Sul tem água, o Rio Grande do Sul e alguns estados tem um benefício que é a água superficial, né? A água superficial, a água de rios, a água de represas é muito positivo pra gente, né? Porque deixa o projeto mais barato um pouco, né? A implantação do projeto. Então tem essa vantagem comparado aqui. Só que eles não têm o advento aqui do volume, né? Do crescimento, né? Então são características de cada lugar, né? Do norte ao sul. Mas a única coisa que eu gosto de dizer é que frisar que o Brasil é tão maravilhoso que de norte a sul, volto a dizer, tem potencial agrícola. Né? A gente vai ter pivô do Rio Grande do Sul a Roraima. Né? A gente tem pivô praticamente em todos os estados. Né? Então, a gente tem irrigação praticamente em todos os estados, para culturas diferentes, para diversidade, de tamanhos diferentes. Por isso que eu falo, a irrigação ela é para toda e qualquer propriedade. Seja para tu pegar uma mangueirinha lá e colocar um aspersorzinho mais simples, para você irrigar um pastinho, para botar numa horta, até a gente tá falando de grandes áreas de algodão, com irrigação eficiente, com produtividades altíssimas. Então, assim, a irrigação ela é muito democrática. E, Thiago, hoje, em termos de irrigação, a gente fala muito, né? Essa questão de sustentabilidade. Então, a gente vê que esse crescimento da irrigação e esse uso da água, mas a gente vê que as empresas, os produtores, estão utilizando cada vez mais, com todos os parâmetros necessários, para que a gente consiga gerir muito bem essa água, transformar essa água em alimentos, para que a gente possa ter cada vez mais uma agricultura sustentável? 100%. Porque, na verdade, é o seguinte, o que o cliente compra no final de tudo? Ele compra água aplicada. Vocês concordam comigo? O que a gente vende é uma água aplicada. Né? Através de um equipamento, através de uma máquina, através de uma tecnologia. Né? Então, essa tecnologia ela tem que estar adaptada e ela tem que ter a eficiência necessária ao momento que a gente vive. Então, e o projeto ele tem que ser dimensionado dentro dos limites, né? Respeitando as normas e as regras e a necessidade do que você vai plantar. Né? Você não pode ter nem exageros, nem desperdícios. Né? Então, os projetos hoje têm que ser muito bem pensados para trabalhar menos horas, para trabalhar no momento mais, vamos dizer assim, positivo, né? Onde impacta menos, aonde tenha um controle, uma gestão da água maior, reservar água é muito importante. A gente vê aqui na Bahia reservatórios sendo feitos gigantescos, né? Eu não conheço no mundo, obviamente esses projetos gigantes de canal, tudo é muito grande, mas olhando um reservatório que é água guardada de 45 hectares, de 43 hectares como tem aqui em alguns produtores, e tem agora de 20, é o que vai ter muito, é muito interessante, porque isso é sustentabilidade. O que tu faz com isso? Significa que você pega menos água do subsolo, armazena água e aplica água armazenada. Então você diminui a dependência de ter água, de tirar água, né? Então, porque você mantém aquele repondo e tendo um controle de nível dos reservatórios para que eles mantenham o projeto, né? Porque nós temos um grande problema. A gente poderia no Brasil armazenar mais água, né? Nos rios, de construir mais represas, de fazer mais coisas, porque é aí que está o segredo dos projetos, né? Guardar água. Né? Quando eu falei antes para vocês aqui do Oregon e do Washington, eles, no que eles fizeram? Por que eles conseguiram botar 1.800.000 hectares dentro de um rio, de 2 rios? Por quê? Porque eles fizeram represas. Eles fizeram represas menores, de 24, tem mais ou menos acho que umas 24 represas dentro desses rios. Essas represas têm bombeamentos que foi feito no conjunto dos produtores, de maneira associativa, e eles fizeram esse processo para usar água. Mas se armazenou água. Então, isso é inteligência, né? A água não se perde aquela água se controla, né? E a gente tem visto a utilização de fertirrigação, né? Um aproveitamento muito mais eficaz desses nutrientes, seja nitrogênio, seja potássio, através da fertirrigação, não é isso? E interessante falar, né, que o pivô tem um potencial de uso muito maior que além de jogar água, né? Não pivô não, os sistemas de irrigação no geral, né?
melhora a sanidade, né, da propriedade, né? Você diminui o uso de máquina, tu diminui a entrada na lavoura de pessoas, você diminui tudo, aquele vai e vem dentro da propriedade, diminui amassamento, uma série de coisas que você consegue evoluir tendo uma fertirrigação, até mesmo quimicação em alguns casos, certos produtos que poderiam ser feitos até com o advento dos biológicos, sendo também podendo ser aplicado via pivô. Então, uma série de coisas. Hoje eu posso falar nessa área de sustentabilidade que o pivô está me ajudando a diminuir o consumo de diesel dentro da propriedade, né? Eu estou diminuindo, você falou até de amassamento, então estou aumentando a própria produtividade. Então, A ação que tu teria que fazer de ureia, por exemplo, no milho, que tu teria que entrar, sei lá, 2 vezes, tu teria que entrar, você não precisa, né? Tu não vai estar entrando na propriedade. Então, a sanidade do lugar, a limpeza, aquele cuidado de não ter aquele vai e vem de pessoas que, querendo ou não, isso também é um leve trás de problemas para a lavoura, você diminui, né? e diminuindo até a volatilização no caso da ureia, né? Exato. É fantástico isso. Rogério, algumas considerações finais? Bem interessante essa conversa, né, Caçuê, em relação à irrigação e ao potencial da nossa região e do Brasil como um todo, né? E a gente está numa fase muito interessante, né? Assim, a gente não tem muito apoio governamental, mas o produtor ele tá se dispondo a esse desafio, né, de produzir numa região como a nossa, né? Que lá no início foi até desaconselhado. Chamado de louco, muita gente, né? De vir aqui, né? Mas, enfim, né? A irrigação seria mais uma evolução, né, Caçuê? Porque a nossa área, a área de expansão da Bahia, não vou falar que acabou, mas ela vai diminuindo e já estamos entrando numa fase de estabilidade, né? E a questão da irrigação... é muito caro abrir terra também, né, Rogério? Vou lembrar, não é barato você... Hoje, ambientalmente, tem todo um apelo aí também, né? E hoje também tem a questão ambiental, essa questão de restrição de licenciamento para abertura de novas áreas, mas você tem também a otimização do que a gente já tem de aberto, né? Então, eu acho que isso aí é um passo gigantesco para a nossa região e para o Brasil como um todo, né? E espero que só aumente, né? E, Thiago, eu queria que você deixasse, através da empresa, da Lindsay, através do profissional Thiago, algumas mensagens para que mostre para o nosso público que realmente a irrigação traz todo esse benefício para a agricultura, não só para a agricultura, como produtor e principalmente para a população. Sim, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente tendo esse bate-papo. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, sou um amante da irrigação, digamos assim, né? Passei minha vida toda, desde criança, envolvida nesse negócio, né? Então, tenho o maior orgulho do mundo de trabalhar, de levar no meu peito a Pivô e a Lindsay, né? 2 empresas, Pivô, uma empresa de 36 anos, uma pioneira como revenda de irrigação no Brasil, uma empresa familiar, uma empresa de uma família muito séria, que tem uma estrutura fantástica, tem lojas espalhadas por todos os cantos. Trabalhar com uma Lindsay junto com uma marca há muitos anos, desde 2007 eu estou com ela, vestindo essa camisa, com muito orgulho, né, de trazer tecnologia, de trazer uma irrigação mais eficiente, de trazer projetos melhores. Somos uma empresa que comete erros também, né? Ninguém é perfeito, vale dizer, eu acho que a gente tem que ser humilde de saber que nós somos um ser evolutivo, né? Somos um negócio que evolui, a irrigação precisa evoluir. Está sempre evoluindo, né? Eu acho que e bater esse papo aqui com a ideia do que é o cultivo futuro, que é justamente isso, né? A evolução, de saber que a gente tem problemas e que esses problemas têm que ser tratados e eles podem ser tratados de maneira com sustentabilidade, com cuidado, com amor, com carinho, que eu tenho certeza que a Caçuê, na sua história como empresa e os produtores da região, do Brasil e do mundo tratam os seus negócios, né? Porque a agricultura é amor, a agricultura é muita dedicação. A gente sabe que é empresa, que é sério, que é profissional, que tudo isso, mas a gente também sabe que mexe muito com o sentimento da gente, né? Então a irrigação, ela vem como um sonho. O sonho de controlar, de ter mais controle, de ter mais estabilidade, de ter um negócio mais previsível, de ter um negócio mais acertado,
né? De realmente o que eu investi na minha terra, com o trabalho que vocês fazem de solo, principalmente perfil de solo, que vocês pregam muito, que eu sei que faz parte do trabalho de vocês, da Casui, que é botar na cabeça do produtor que ele precisa evoluir, né? E que as produtividades podem subir, mas depende de investimento que requer. Só que assim, investir com risco, como é que eu coloco 2, 3, 4 mil reais por hectare de investimento em melhoria de solo, em perfil, em ajustar, e garanto que eu vou produzir? Porque hoje a gente está vendo um ano super difícil de estresse hídrico e de arranque inicial em muitas regiões do país, e a gente vê a falta que faz a irrigação. E a gente anda nas propriedades com irrigação que já estão com área implantada, há pelo menos tem lugares em 1 mês e meio já, e com plantas em stand já muito avançado, e a propriedade rodando, andando, sem aquele sofrimento, sem aquela carga de que o investimento feito naquele arranque, que semente hoje tem um custo enorme, que toda a implantação é um custo gigante, está seguro, né? Então, a irrigação é isso, é segurança, é sustentabilidade, é lucro, né? É rentabilidade, é usar mais as suas máquinas, usar mais tua equipe, trabalhar mais, né? Transformar a propriedade numa coisa mais dinâmica, numa coisa mais forte, numa coisa que realmente é pujante todos os anos, que produz todos os anos. Vai variar preço, vai subir preço, vai cair preço, mas a tua propriedade produz. E quando uma propriedade produz, ela se paga, né? Independente do ano, ela se paga. E só para finalizar, Thiago, como é que a Lindsay está vendo essa questão de inteligência artificial e AI nesse momento? Entra dentro do que eu falei para vocês de tecnologia, né? A Lindsay está há muitos anos à frente, graças a Deus, desenvolvendo isso, né? Na parte de acionamento dos equipamentos, de ter essa inteligência, de ter o sensor no campo, de estar todo isso, e a inteligência artificial ajudar o cliente a tomar a decisão de ligar pivô. Isso é uma coisa que faz parte do escopo de pesquisa, de trabalho da Lindsay nos próximos anos, né? Então a gente vai ter muitas mudanças aí nos próximos anos em relação ao simples ligar e desligar um pivô central, né? Porque o pivô central, ele é o melhor drone na fazenda, né? Porque ele está em cima da área passando o dia inteiro, né? Então ele consegue ver a planta, tá próximo à planta o tempo todo. Então, só para mais uma pergunta que veio aqui, você acha que no futuro eu vou ter alguns sensores ligados aqui que possam me ajudar? Já tem. Já tem? Já te digo que já tem. Inclusive, nós devemos, em fevereiro aqui, né, aqui em Luiz Eduardo, nós devemos fazer um evento que vocês vão ser convidados para ir num pivô aqui em Luiz Eduardo, mostrando o 100% da tecnologia disponível no mercado. Ah, legal. E eu acho que é interessante isso para nós, Thiago. Até nos dias de campo nosso, vocês estão mostrando essas tecnologias também. A tecnologia para usar melhor equipamento, para que o pivô seja melhor utilizado, para que a irrigação seja mais eficiente e que a gente tenha mais resultado. A gente não quer tecnologia como perfumaria. Ela não é para bonito. Coisa prática. Ela é prática. Ela é operacional e ela cria uma certa, eu brinco, que gera uma dependência. Esses sensores nós vamos guardar para falar lá em... Lá para frente. Você não vai contar nada hoje? Na próxima. Assim, o pessoal vai ficar curioso aí. Até porque eu vou ser sincero com vocês, eu tenho o insight, mas não tenho o dado. Então, não, legal. Eu acho que a gente tenta trazer o máximo que a gente consegue de informação. A gente, obviamente, não tem todas as informações, né? Mas a gente tenta trazer o máximo de informação. E eu espero que a gente consiga, junto com o Cultivo Futuro, realmente, desculpa a redundância, mas ter um futuro. Legal. Né? E ter um futuro grande pela frente aí. Mas isso é legal o que o Thiago está falando aqui para nós, que você que nos acompanha, você vê que nós vamos ter várias novidades. E a agricultura é isso, né? Ela é muito dinâmica, ela está sempre trazendo novidades, e o agricultor está sempre ansioso para que possa ter resultados práticos. É isso que nós esperamos. Rogério, agradecer mais uma vez você estar aqui conosco. Sempre é uma satisfação enorme estar dividindo aqui com você. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado. Eu que agradeço, né, Caçuia, Thiago, né, por para a gente fazer mais um capítulo dessa nossa grande aventura aqui no Oeste Baiano, né? E uma última coisa que eu não posso deixar de falar, né, que a gente está aqui numa região onde ela só existe por causa
dos produtores e das pessoas que estão em torno dos produtores, né? Incluindo a gente, né? Pessoas que adotam tecnologias, né? A gente tem uma adoção elevada, né? Você conhece isso, que sabe disso melhor que eu, né? Tudo que tem de moderno e viável está aqui na Bahia hoje, né? E expandindo para outras regiões, né? Acho que a Bahia é um grande campo de teste, assim, de certa maneira. Exato, e o produtor... de eficiência, né? De resultado. E o produtor, às vezes, paga para testar isso, né? O produtor é impressionante isso. Então, essa capacidade de empreendedorismo que o produtor tem é fantástica. A inovação tem seu preço. Tiago, agradecer demais a Lindsay, agradecer você, Tiago, pela oportunidade de você estar aqui conosco e dizer que nós estamos de portas abertas, não só aqui para o Cultivo Futuro, para o Cultivo Cast, para as nossas empresas, para que você possa sempre estar trazendo novidades aí para nós aí. Obrigado pela sua excelente contribuição que você teve conosco hoje aqui. Eu que agradeço novamente a vocês, né? Rogério, né? Caçuí, eu acho que nós temos um caminho pela frente, né? Acho que nós queremos ser parceiros de vocês, parceiros do oeste da Bahia, parceiros dos agricultores, né? Acho que a gente está aqui falando, não é para... Eu brinco, a gente antes de vir para cá, com os Cajoso, que a ideia não era vir aqui e vender, né? Eu acho que a venda é consequência de alguma coisa, né? Acho que é consequência de trabalho, de resultados, de entrega, de melhoria do nosso mercado, independente da marca. Eu quero que esse mercado de irrigação cresça, né? A gente sabe disso, que é importante. Não importante não é somente... Claro que eu quero vender, claro que eu quero ganhar dinheiro com isso, né? Mas o importante Mas o mercado estando maduro, o mercado de irrigação estando maduro na Bahia e ele se mantendo da maneira como ele vem crescendo e cada vez melhor, os agricultores conscientes do que tem que ser feito, né? E eles podem saber que podem contar com uma empresa, com pessoas verdadeiras, que têm amor pelo que fazem, mas que não abrem mão de estar do lado, né? Volto a dizer, problemas acontecem, mas a gente está aqui para dar a mão, né? E essa mão, ela é na boa e na ruim, na boa, na ruim, e para que a gente siga adiante e que a gente tenha ótimos resultados, né? Pessoal, agradecer vocês mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, para nós foi fantástico, e essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso propósito como Cultivo Futura, Cultivo Cast, trazer informações relevantes para você produtor, para você consultor, para você agrônomo, gerente de fazenda, estudante, ou seja, que esteja ligado ao mundo do agro aí. E você que também não está ligado ao mundo do agro, é interessante você ver o que nós estamos fazendo na agricultura, para que esse alimento que chegue na sua mesa é importante, que passa por todas as informações que vocês têm visto no dia a dia. Agradecer demais aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo CultivoCast. Um grande abraço a todos.